Beleza. Agora é um momento quase diário, né? Diário mesmo, de escrever o diário. Eu quero falar um pouquinho sobre esses últimos dias. Talvez eu não fale um pouquinho, talvez eu fale muito. Sobre muitos aprendizados, sobre muita coisa. Esses dias estão sendo, né? Esses 3 últimos dias, talvez até esse mês, mas eu vou falar específico desses 3 últimos dias. Tem sido bem puxado. Já começa por aí, né? Passando por uma janelinha de doença, né? Que não é janelinha, pra mim foi janelona. É engraçado como essa percepção de tempo que eu tô tendo, né? Nessa fase, como ela parece que tá grande, né? Porque eu tô com essa tal dessa virose, tive crise respiratória, né? Fiquei sofrendo aí bastante com o muco, né? Com catarro, com tosse, enfim. E em meio a isso, a fase, né, também que eu tô, ela tá bastante dinâmica, né? Coisa pra caramba, muito trabalho, muitas demandas, sabe? Tô feliz porque eu tô percebendo que mesmo diante desse alto volume, de muitos desses dias não estarem sendo, vamos dizer assim, os dias mais, eu não queria usar a palavra perfeitos, né? Mas acho que cabe, os dias mais perfeitos, né? Aqueles dias que só são agrados, né? Onde tudo acontece como deveria acontecer. Mas o que eu tô percebendo é que antes, né? E aí eu acho que isso é um ponto de amadurecimento, o Tony de antes, quando cenários com essa característica, e principalmente cenários às vezes com metade desse volume de demanda, de densidade e às vezes até de cansaço, eles aconteciam, eu quebrava, velho. Eu quebrava, sabe? Eu quebrava mesmo. Chegava um momento que não dava. Ou eu entrava no ciclo destrutivo, no sentido de, poxa, tô muito cansado. E aí daqui a pouco eu começava a fugir, né? Às vezes das coisas, né? Das demandas. E aí a fuga às vezes era não tá me alimentando direito, sei lá, deixava as coisas pra última hora, né? Como se eu aguardasse, olha só que massa, eu aguardasse uma providência divina, né? Eu aguardasse que influências externas resolvessem problemas que são meus, né? E aí, isso me impedia, inclusive, de olhar para esses processos para tentar pensar, caramba, como é que eu me favoreço disso? Então, o momento está desfavorável, beleza, mas como é que eu me favoreço dentro desse desfavorecimento? Então, essa era a fase que eu tava, sabe? A fase que eu tava. E isso, perceber isso agora, né? Perceber isso hoje, em específico, cara, é muito bom, sabe? É muito bom, é muito bonito, mas ao mesmo tempo, né, eu não vou querer romantizar, né? É sobre entender que esse volume de demandas, talvez ele tenha que ser revisto, ou a forma como eu estou organizando a minha rotina, porque quando eu falo volume de demandas, eu estou me referindo ao trabalho, né? Trabalho, claro, estudo também, mas principalmente trabalho, mas ele tem que ser revisto, mas, claro, a organização da minha rotina, ela também precisa ser revista. Porém, um ponto que vem acontecendo, que está muito interessante, é eu ter traçado de forma muito clara a minha ordem de prioridades, sabe? A minha ordem de prioridades. Então, o meu sono vem sendo uma ordem de prioridade, a minha hidratação vem sendo uma ordem de prioridade, e
atividade física, treino, né? Manutenção da minha saúde por meio do movimento, tem sido o terceiro pilar que eu não tô negociando. Eu não tô negociando isso. Então entender isso, velho, muda muito. E não só entender, mas colocar esse elemento, né, ou esses elementos em prática, vem fazendo toda a diferença. Ontem mesmo foi um dia super desafiador. Onde de ontem para ontem cheguei hiper cansado do trabalho. Quando chegou na hora de deitar, estava todo congestionado, tive crise de tosse. Isso fez com que o meu corpo entrasse num nível de estresse muito alto, aonde eu acredito, né? Claro, eu não estou microscopicamente dentro de mim, né? A nível de consciência mesmo. Mas eu acredito que meu nível de cortisol, né? Meu nível de estresse, ele subiu, meu nível de melatonina desceu. Então eu fiquei desperto como se eu estivesse no meio do dia. O sono, eu senti como se o sono nem passasse pelo meu corpo, sabe? E, velho, isso foi muito estranho. Demais. Porém, eu acho massa essa viagem de... Não é a primeira vez que eu passo por um processo de alto estresse à noite. Entendeu? Só que de uma outra vez, eu passei por esse processo numa crise de ansiedade no passado. E aí, eu parei assim, e eu fiz um processo muito parecido com quando eu tive uma crise, que eu fiquei 2 dias direto acordado. Mas graças a Deus, dessa vez foi só uma noite. Isso foi por uma questão mais fisiológica de fato, mais fisiológica do que por uma hiperativação psicológica, né? E todas as duas vias são altamente interligadas e influentes uma sobre a outra. Mas enfim, eu estava desperto. E aí automaticamente, quando eu percebi que eu não ia dormir mesmo, eu parei e pensei, porra, o que é que eu faço com isso, né? O que é que eu vou fazer agora? Beleza. Vou pagar as contas. Aí sentei e comecei a pagar as contas. Então, rapidinho eu fui pagar as contas. Ainda estava desperto. Qual é a forma que eu já além de estar desperto por conta dessa situação do tal, eu já estava ansioso. Aí eu falei, pô, vou pagar as contas, que vai me trazer uma sensação de segurança. Só de pensar nisso, eu já comecei naquela hora até relaxar. Aí eu falei, pô, aproveitar, tô nessa busca cada vez maior, né, de estar antecipando o máximo possível o pagamento das minhas contas para me sentir cada vez mais tranquilo, né? Eu fiz isso e depois realmente fui realizar a atividade que me acalma, me desacelera, que é a leitura. E aí fui, li e tal. Quando deu umas 4 e pouca da manhã, o sono começou a vir, né? O sono começou a vir, eu fui lá e deitei. No que eu fui, deitei, eu dormi. E aí agora eu volto lá para os pilares. Eu tive que levantar cedo para poder trabalhar, né? Eu tinha que levantar cedo para poder trabalhar. Mas eu já tinha marcado de levantar para poder treinar. Então quando deu 5 horas, meu celular despertou. E claro, tinha dormido pouco, com muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo que eu senti, porra, tô baqueado, caramba e tal, eu não levantei com todo o meu sistema compreendendo que ir treinar naquele momento seria um ato impossível. Entendeu? Tipo, tava no campo realmente do realizável. Fui treinar. Cheguei lá, treinei, fiz um bom treino, viu? Quando voltei pra casa, tomei meu banho,
Me arrumei, fui pro meu trabalho, né? Fui fazer uma supervisão. Finalizei a supervisão, fui tomar meu café. Sabe, fiz uma boa supervisão, fiz um bom direcionamento, né? Do meu liderado, né, da pessoa da minha equipe que eu tava direcionando. Saí de lá, fui fazer um serviço que aí já não foi mais nessa parte de supervisão, né? Foi uma parte de levantamento, de avaliações, né? Que é outro ramo dentro dessa mesma empresa que eu trabalho, que eu exerço. E foi puxado, velho, foi muito puxado. Mas fiquei muito feliz porque eu consegui dar conta. No decorrer do dia fui me hidratando também muito bem, né? Entendendo o meu corpo. Eu já sabia de algumas coisas que eu poderia esperar, né? Vamos dizer assim, alguns colaterais. Então eu sabia que em algum momento podia bater uma sonolência. Então eu procurava me manter atento, mas eu também entendia que eu não poderia esticar a corda demais, porque de certa forma eu precisava, claro, ter uma visão objetiva, mas também eu precisava fazer uma manutenção, uma regulação do meu nível de estresse, né? E assim, graças a Deus foi um dia puxado, mas ao mesmo tempo tão tranquilo, porque eu fui me percebendo, né? Se eu percebia que eu estava acelerando alguma coisa um pouquinho demais, eu já dava uma paradinha, já respirava, já fazia a reação num cadenciamento um pouquinho menor. E isso foi muito bom, sabe? Eu sabia que quando chegasse no final da tarde, né? Porque eu fui falar muito cedo, quando chegasse no final da tarde, na hora de ir embora, ia correr o risco de eu não conseguir manter, né? Vamos dizer assim, esse estado de regulação. Então, meu nível de estresse podia estar mais alto, meu nível de cansaço com certeza ia estar mais alto. Existia a possibilidade de eu me distrair, né? De eu ficar mais distraído das demandas, eu perder um pouquinho do foco das coisas que eu precisava fazer, ser até um pouco prolixo, não ser tão objetivo, né? Porque depois eu tinha outra demanda quando eu saí de lá, que eu tinha as minhas turmas de dança de salão, né? Das aulas de dançadores. E aí, assim que eu cheguei, né? Falei com minha esposa, tava trabalhando, tava trabalhando de casa. Aí falei com ela e ela tava em meio a um trabalho e eu já cheguei pra começar o que seria a finalização, né? Meio estranho falar isso, mas começar o que seria a finalização do serviço que eu tinha feito durante o dia, né? Que era passar os dados, passar as informações, tudo, enfim. E aí o que foi que aconteceu? Sentei, comecei a fazer. E nós dois, tanto eu quanto ela, a gente estava tão envolvido com as demandas, né, que a gente estava executando, que a gente terminou não percebendo que a hora tinha avançado. Porque assim, eu tô com a programação para chegar na minha aula com, tipo, geralmente eu chego com 15, 20 minutos antes, porque hoje o espaço que eu tô, ele me oferta uma estrutura que eu não preciso chegar com muito tempo de antecedência para preparar as coisas, né, organizar o ambiente e tudo mais, já tem tudo bem estruturado. Então eu chego com 15, com 20 minutos, eu ainda fico um bom tempo lá. Só que eu quero chegar bem mais cedo, né? Eu quero chegar tipo com 50, uma hora, tá certo? De antecedência. E aí, pra eu fazer isso, eu já tinha botado no meu cronograma de eu sair um pouquinho mais cedo. Na semana passada eu consegui fazer isso, mas essa semana, no caso ontem, infelizmente não consegui. E geralmente quando eu não consigo chegar na hora, isso mexe comigo também, eu fico bem agitado. Mas até eu fiquei tranquilo, né? Na hora que eu percebi que vamos chamar de ansiedade, que essa ansiedade com esses anseios, né, eles começaram a querer tomar conta de mim, eu me perguntei, sim, beleza, eu não consigo resolver isso, não consigo voltar no tempo, não consigo voltar no relógio, eu não consigo chegar no horário que eu estipulei. Mas e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu me favoreço dentro desse processo? Como é que eu eu faço com que esse processo, ele não me desestruture, de forma que eu não consiga executar bem o que eu preciso fazer, né? Que é direcionar, que é cuidar, que é ajudar no processo de construção de aprendizado. E cara, foi isso, sabe? Foi isso. Quando eu cheguei em casa à noite, né? Quando chegamos, né? Eu e minha esposa, minha princesa, minha rainha, minha digníssima,
Eu já sabia que eu tava no meu limite. Já sabia que aquele era o meu limite. Tanto é que eu cheguei, eu tirei a camisa, sentei assim. E no que eu sentei, eu comecei a cochilar. E eu entendi que eu não podia ficar nem mais um minuto longe da minha cama. Sabe? Eu não podia ficar nem mais um minuto longe da minha cama. E fui pra cama dormir. Pra cama dormir, né? Já dar 10 horas. E hoje eu precisava sair às 5. Então foi um processo bem interessante. Sabe, eu já acordei bem. Eu não dormi uma quantidade de horas que eu digo, eu dormi umas 6 horas e alguma coisa. Então não é uma quantidade de horas que eu julgo que faz a senhora recuperação. Mas foi uma quantidade de horas muito melhor do que ontem. E eu sei que de hoje para amanhã eu vou fazer uma quantidade de horas muito melhor.